Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Eu vou falar um spoilerzinho de um filme que eu não assisti, tá bom? Mas é que eu leio muito C.S. Lewis. E o livro do C.S. Lewis, alguém assistiu aquele Crônicas de Nárnia aqui? Olha aí que legal. Mais uma dica para assistir de novo, porque ele tem uma representatividade ali. O C.S. Lewis, embora ele seja do século passado, mas ele era um homem que foi ateu. E ele escrevia os romances, ele se converteu ao Senhor. Então ele começou a escrever alguns livros numa percepção bem bacana, sabe? Recentemente eu preguei aqui, eu falei sobre o livro A Carta a um Diabo Aprendiz, que era uma ação espiritual. Ele fala de uma maneira bem diferente. E tem um livro dele que fala sobre Crônicas de Nárnia. Eu não assisti o filme, mas tem uma passagem que é muito interessante e tem muito a ver com o que eu vou falar hoje. Tem um rapaz, no filme, um jovem, que ele se tornou um dragão. É isso? Ele se tornou um dragão. Se eu falhar aqui, alguém pode me corrigir, porque eu não assisti o filme, mas eu vou assistir. Porque o livro, nós não pegamos tudo, né, no livro. Ele se tornou um dragão. Eu prefiro o livro, tá? É o primo do pessoal que entra no armário. Olha aí, vamos lá. E de repente, ele quer tirar aquelas escamas que tá. Jesus, nesse filme, é o leão. É a representação. E ele chega num lago. E ele começa a colocar as partes dele no lago e as escamas começam a cair. De repente ele começa a colocar em partes mais fundas e aquilo vai caindo. E ele vai perdendo aquelas escamas, porque ele tinha um coraçãozinho mau. E aquilo criou escamas nele. Só que num determinado momento ele pensou que tinha saído muito já. As garras do leão são enfiadas nele ali, o leão está ali. E pelo livro, que eu não sei como que é a cena do filme, agora eu estou curioso para saber, ele coloca as garras até o coração, para limpar e purificar. E ali acontece que aquele menino fica bem franguinho, peladinho, e ele entra na água para uma maior purificação. E eu estava pensando nisso, de um livro para outro, porque eu vou falar sobre alma, sobre emocional, vou falar sobre espiritualidade. E a nueza da alma é quando você está desprovido, sabe? Quantos de nós não temos problemas? Hoje é impossível não passarmos por dificuldades emocionais, porque estamos vivendo um tempo que as pessoas perdem a estribeira muito rápido. Todo dia é muita informação que não serve para nada. Então, a nossa cabeça vira uma lixeira, porque são informações irrelevantes. Eu tenho medo de falar para vocês o que eu não faço mais, porque senão vocês vão falar que eu sou muito radical. Mas jornal, eu não faço mais. A política, ela está lá no cantinho. Eu procuro mudar algumas regras e ir nos lugares certos, na hora certa, para entender o que realmente Deus quer. Porque isso me desestabiliza. Eu evito assistir determinados filmes muito violentos, porque você assiste 20 mortes, isso mexe. Você assiste pessoas traindo, e já não basta o nosso dia. A Bíblia fala que para cada dia já tem o seu mal. E eu estava lendo um livro ontem, é uma trilogia. Eu trouxe o segundo que eu vou começar, porque eu estou na página 200, o outro deve ter umas 260. O que eu estou lendo é a igreja igreja emocionalmente saudável. Esse aqui é espiritualidade emocionalmente saudável. Peter Escaseiro. E o próximo que eu vou ler é uma liderança emocionalmente saudável. E esse livro aqui mexeu muito comigo, porque a nossa vida é cercada de decepções, de momentos de temor, de momentos de apreensão. Cada hora a gente está de uma maneira. E eu li esse livro, esse texto não está no livro, mas eu pedi uma palavra para o Senhor hoje pela manhã, para trazer para a igreja, e por acaso eu li essa palavra de Ezequiel 36, 26 ao 27. Então vamos falar sobre isso, e eu queria que você prestasse muita atenção, sabe? Talvez você esteja com uma pontinha no seu coração.
e você tenha falado com Deus hoje. Deus, Ele vai cuidar de vocês. Para quem não sabe, eu sou homem, mas eu sou depressivo. Que coisa, né? Tipo Elias, sabe? Na Bíblia tem muitos depressivos também. E de tempo em tempo eu tenho umas crisezinhas. Essa semana eu tive uma crisezinha, uma dorzinha no estômago, que eu sei que é, sabe? E aí eu busco no Senhor, que é o meu divã. E eu não sei por acaso o Senhor quer que eu fale sobre isso hoje. O texto diz assim: e dar-vos-ei um coração novo. Repete comigo: coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo. Repete comigo: espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra. Repete comigo: coração de pedra. E vos darei um coração de carne. Repete comigo: coração de carne. O Senhor, Ele continua dizendo: porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Em outras partes está: os meus mandamentos, e os observeis. Em outra, mandamento, acho que o próximo versículo fala, mas em outras versões está: os meus princípios, e os observeis. Esse texto ele fala muito a respeito dessa vida que nós vivemos. Quem aqui em algum momento não se decepcionou com alguma coisa? Quem aqui em algum momento não pensou que algo do seu passado se tornou uma âncora no seu coração e você pensa que esqueceu, mas de tempo em tempo isso está mexendo com você? De tempo em tempo isso está trazendo aquela dorzinha. E eu não estou falando de uma saudade, simples saudade. Não estou falando de uma situação que te preocupa. Eu estou falando de uma situação que você carrega. E isso adoece. Isso te deixa mal. Isso te atrasa a sua vida espiritual. Porque a Bíblia fala das bênçãos do Senhor. Nós temos que desenferrujar. E quem tem o coração de pedra, ele perde essa comunicação. Então, vamos para o próximo slide, por favor. C.S. Lewis, Crônicas de Nárnia. Próximo. Vos darei novo coração. O que seria o coração novo? Quando a Bíblia fala de coração, a gente pensa muito naquilo que a gente, naquilo que a gente guarda. É a caixinha onde nós guardamos sentimentos. Alguns bons. Às vezes nós esquecemos os bons. Nós fizemos um culto sábado na casa de uma pessoa e tinha tanta mulher que não parava de falar, né? Todo mundo, você está assistindo. Amiga da Simone, é Simone também, né? E como elas falam, gente do céu. Aí eu falei: Senhor, o que eu vou fazer aqui? Acho que eu vou fazer um culto e a mulherada não parava de falar. E era 30 assuntos ao mesmo tempo, era só tiro para todo lado. Eu falei: Jesus, e agora? Aí eu falei: não, vamos fazer um quebra-gelo. E eu perguntei, e eu estou perguntando para você pensar aí, tá bom? Qual foi o dia mais feliz da sua vida? Não vale o dia da conversão, tá bom? Ah, é claro. Começou um chororô, né? Generalizado. Aí um falou: o dia que eu me casei. Aí o marido até, né? Aí o outro falou: o dia que nasceu meu filho. Esse dia é inesquecível para todas as mães, porque ela lembra de cheiro. Sabe, dias especiais nós não esquecemos. Eu lembro uma vez eu fui trabalhar e tem uns rapazes lá que tomam um mezinho lá perto de casa. E eu tenho uma prosa boa que eu, para passar, tem que parar, né, Kátia? Às vezes a Kátia fica ali esperando: ô, Bezica, como é que tá? E eu, por acaso eu cheguei e eles estavam falando da Copa de 70, o ano que eu nasci. E papai, eu ali para me despedir, só que eu captei uma informação. Eles falaram do dia, como cada um amanheceu, o jogo em todos os detalhes mesmo. Eles exploravam aquele momento ali do emocional e começavam a falar: rapaz, eu estava ali, não sei o quê. Depois eles começaram a falar dos balões. Naquela época tinha muitos balões, né? Depois do jogo, céu cheio de balões. Aonde? E aí eu continuei meu caminho, falei: os dias inesquecíveis nós não esquecemos. Eu perguntei para aquela mulherada lá o que elas podiam nos falar a respeito do dia mais
importante da vida delas, e eu dei 30 segundos para cada uma. Todo mundo transgrediu essa regra, né? Mas a mulherada começou a chorar, porque são dias importantes. Só que nós, infelizmente, não sabemos deletar os dias difíceis. Agora, dias difíceis acontecem. Nós temos que saber criptografar essa informação para não se tornar uma feridinha no nosso coração. E aí nós temos reservas emocionais. Nosso coração está ferido, nosso coração está machucado, com situações pessoais não resolvidas. Recentemente, na capelania no hospital, uma mulher estava entre a vida e a morte. E ali uma pessoa conversou com ela e colocou o celular para ela falar com um irmão lá do Mato Grosso do Sul. Foi ela conversar com aquele rapaz, no dia seguinte ela teve alta e estava ótima, porque ela estava guardando feridinha. Eu sei que o meu sintoma foi emocional, porque eu já me conheço. E talvez você também tenha isso. Porque nós temos que tomar cuidado, porque pensamos, sentimos no coração e falamos. Ou pensamos, sentimos e agimos. Ou pensamos, sentimos e machucamos. Pensamos, sentimos e tomamos uma atitude que pode ser drástica. Vivemos aqui em comunidade. É um reality, né? E às vezes escapa, porque ser humano é assim. E talvez a maioria de nós aqui estamos com o coração ferido e não sabemos. Olha, quantos de vocês já não falaram dos pastores? Porque algo temos o direito de errar e de acertar. O perfeito aqui é o Senhor. E Ele não é perfeccionista, tá bom? Isso daí é péssimo. Perfeccionismo é para quem não é perfeito. Ele é perfeito, por que Ele vai ser perfeccionista? Tem homens querendo ser perfeccionista para tentar ser perfeito. Lê do engano. Nunca serão. Nós também não somos. Quem nunca discutiu com a patroa, com o patrão, com o amigo, ficou chateado com a mãe, com o pai, alguém falou uma palavra forte que te feriu, uma situação lá da sua infância te deixou mal, e você fala, meu Deus do céu, quando você recorda, lembra, aí a janela killer se abre, e as outras janelas todas se fecham, e aí aquela pulsão, né? Aí precisa ter uma catarse, né? Você precisa conversar com alguém. Tiago 5,16. Confessar vossas culpas uns aos outros para sarar. Pecado é o sangue de Jesus, e confessar e se arrepender. Mas ferida, você tem que conversar. E hoje eu queria propor um divã para vocês. Porque o Senhor está falando que vai te dar um novo coração. Repete comigo, novo coração. E mais. Ele vai derramar um novo espírito. Como assim? Eu vou morrer e reviver? Não, gente. Existem espíritos ensináveis e espíritos arredios. Tem pessoa que nós temos muita dificuldade na igreja. A pessoa tem dificuldade de ouvir outras pessoas, tem dificuldade do princípio da liderança, tem dificuldade de aceitar. Nós estamos num grupo muito seleto aqui hoje e nos assistindo também. E é comum que se tenha objeções. Sim ou não? Sim. Eu acho que no nosso grupo tem os racionais, tem os viscerais, aqueles que querem fazer tudo de todo jeito. Tem os emocionais. A Bíblia fala em Efésios 4 que a composição da igreja são pastores, líderes, profetas, evangelistas, mestres. Isso tem muito a ver com o que você é. Eu conversando com uma pessoa essa semana, hoje, conversando com uma psicóloga, hoje, eu estava conversando a respeito disso. Olha, todo evangelista, ele tem um DNA meio de vendedor, sabe? Todo professor, ele é mestre. O psicólogo, o médico, a pessoa que cuida, a Leila cuida muito, ela cuidava da vovó muito bem, isso é pastoral. Agora tem gente que já naturalmente gosta de orar, coisas sobrenaturais, é aquela pessoa que tem uma fé diferenciada. Então na igreja tem isso. E o Senhor
Ele quer derramar um espírito novo dentro de nós, mas um espírito ensinável, porque se o nosso coração não for novo e tiver marcas ainda, mágoas, o nosso espírito também tem que ser ensinável. O texto diz assim, portanto, Tiago 1, 19 a 22, eu vou ler. Deve estar pequenininho aí, tem um zoom isso aqui, mas eu não sei fazer. Vamos lá. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O espírito ensinável é aquele que vem aqui e que é confrontado e fala, poxa vida, Deus falou comigo, eu preciso mudar nessa área. Isso é muito importante para quem quer desenvolver uma carreira cristã, para quem quer crescer, porque às vezes o coração está arredio, o espírito está bravo, e essa pessoa não tem um espírito novo, porque ela não é ensinável. Continuando, diz assim, coração de pedra. O que é um coração de pedra? É uma pessoa que tem uma consciência cauterizada, fechada. Eu estava vendo esses dias o Edmundo, aquele jogador, o animal. Cadê o Neno? Já ele aparece ali. O animal lá do Palmeiras. Ele está indo na igreja de vez em quando, tal, e eu vi um testemunho dele. Ele falou que ele era tão coração de pedra, que às vezes a opinião de todo mundo era uma, e a dele era contrária. Era uma coisa sem lógica. Mas ele acreditava tanto nas convicções dele, tanto, que ele achava que todo mundo estava errado. E nós temos que espancar as ideias. Temos que conversar, chegar num denominador comum. Tem pessoas que colocam uma capa para superfaturar esse pensamento e achar que está certo por conta de. Eu sou cabra macho, eu fui criado assim, o meu sangue é espanhol, vocês já viram isso? Coração de pedra. Quem quer ter relacionamento com Deus não serve isso, querido. Mas coração de carne, sim. Consciência tranquila, aberto a mudanças. Quem tem um coração de carne hoje aqui? Amém? Vamos ouvir o que Deus tem para falar com você. O que eu estou falando aqui é só uma preparação para você entender que somos todos iguais. Acabei de confessar, estou que nem Paulo, sabe? Confessei uma fragilidade minha. Eu e a Mildred temos depressão, né, Mildred? E aí, sabe quando dá uma dorzinha no meu estômago, a gargantinha fechou essa semana, não dormi um dia. Vocês estão entendendo? Mas eu tenho que ter coração de carne. Eu quero ouvir. Eu comecei a ler. Eu liguei para pessoas. Conversei com parceiros, pessoas que têm Deus para me ajudar. E isso acabou me mudando. Então nós temos que estar abertos a isso. Somos igreja. Porque senão nós vamos nos tornar judiciários, ficar julgando. E o coração de pedra não abre uma porta para mudança. E o espírito não é ensinável. E aí você continua nessa disputa, comprometendo o reino de Deus, comprometendo a sua vida, adoecendo. Vamos para o próximo slide. O Senhor fala que Ele vai depositar o Espírito dEle sobre nós. Então, é o Espírito do Senhor. Nós estávamos falando do nosso espírito ser ensinável. Quando nós passamos pelo primeiro processo, nós deixamos que Deus tome conta da nossa vida, porque passamos a ter coração de carne, não está cauterizado, não é coração de pedra mais. Passamos a ser ensináveis, porque é um espírito que quer ouvir, que quer mudar, que quer compreender. E aí o Senhor fala, então você está pronto para começarmos um processo na sua vida. Vou derramar do meu espírito sobre você. Quando convertemos, já falei aqui, que são ativadas as nossas funções espirituais, audição, visão, tato, paladar. Aí nós começamos a ouvir, só que
Como que o Espírito do Senhor, depositado em nós, faz uma mudança em nós? Quando Ele toma as decisões por nós. Quando Ele toma as decisões por nós. Nós temos que nos posicionar para receber de Deus essa porção e permitir que Ele tome as decisões por nós. A maioria das pessoas paralisam nesse ponto aí, porque elas acham, minha vida não dá certo, dá tudo errado. E é lógico que ela vai culpar, se tiver um coração de pedra, uma outra situação, uma outra pessoa. Mas se ela tiver um coração ensinável e permitir que Deus haja na vida dela, Ele vai depositar o Espírito Santo. E Deus, quando Ele começa a morar no coração, Ele é dono, é síndico. É Ele quem toma as decisões e dá as regras. E nós teimamos em agir do nosso jeito. Tem pessoas que paralisaram e estão correndo na esteira há anos, porque o coração está machucado lá atrás, porque precisa de uma mudança em si. Mas como o Edmundo, que eu falei, o animal tem dificuldade em ouvir as pessoas. Eu já falei da janela de Johari aqui, aquela pesquisa dos psicólogos da década de 50, que tem coisas que você sabe de você, sua esposa não sabe. Exemplo, né? Tem coisas que a sua esposa sabe, você não sabe. Tem coisas que ambos sabem, mas tem coisas que ambos não sabem, só Deus. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele perscruta o nosso interior. Porque ele é onisciente. Antes da palavra sair das nossas bocas, ele já conhece. E o Espírito Santo quer trabalhar conosco. E depositar o Espírito Santo dentro de nós. Essa palavra depositar, ela é bem sugestiva. Nós estávamos estudando aqui, né, sobre o Antigo Testamento. O tabernáculo, ele foi feito para receber a presença de Deus, a glória de Deus. E o Novo Testamento, Paulo fala que o Espírito de Deus tabernaculou em nós. Ele faz morada em nós. E quando o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, Ele quem deve comandar. Mas por que somos tão terríveis? Talvez você não se ache capacitado, mas o texto diz que Ele vai nos capacitar. Porque tem uma porção de leis e princípios que nós temos que cumprir. É reino. Nós nascemos de novo, fazemos parte de um reino que tem regras próprias, tem uma cultura própria, tem leis próprias, tem princípios. Ah, mas eu acho que eu não vou conseguir. Eu também acho que eu não vou conseguir. Eu não conseguiria jamais. O que eu vivo, o que eu sou hoje, perto do que eu já fui, jamais. É Espírito Santo de Deus que foi depositado em mim. E Ele me capacita para passar por isso. Através de uma coisa chamada graça, que é favor imerecido. Apesar de você não merecer, o Senhor quer te dar o melhor e trabalhar com você. Só que isso só vai ser possível se você permitir. Então você vai ter que dar um passo. Eu falo que os propósitos de Deus, a provisão de Deus é um lugar que você tem que abrir portas. E a maior porta, acho que a fechadura mais difícil de abrir, se chama obediência. Repete comigo, obediência. Em leis e princípios. Qual a diferença? Leis é aquilo que tem que ser. Quando se trata de pecado, é lei. E eu não estou falando da lei do Antigo Testamento, estou falando da lei bíblica. Num contexto geral, a Bíblia fala que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê, a justiça que é pela fé, o Filho de Deus, que ressuscitou para a nossa justificação. Então Ele te capacita. Mas a lei que eu estou falando é do pecado, de dizer não, de aprender quais são os seus inimigos, mundo, diabo e carne. Paulo diz que sangrava. Isso nos fortalece. Se nós não agirmos assim, em obediência, não vamos conseguir. E princípio, o que é um princípio? É uma regra que nós aprendemos, na maioria das vezes, em situações bíblicas. Ok? Qual que é o princípio? O salário do pecado é a morte. Pronto, é um princípio. Se você pecar, vai acontecer. Ah, mas por que está assim? Porque você está descumprindo alguns princípios. Você fica, melhor dizendo, a ira, ela precede a morte, a discussão, a briga. Mas a humildade, ela precede
a honra. É um princípio bíblico. Nós podemos ter, olha, tem tantos ensinamentos na Bíblia, tantos princípios, que a gente pode colocar em nós, para a nossa vida mudar. Ah, mas você está pregando que lei de prosperidade. Não, não estou pregando doutrina de prosperidade. Eu estou tentando nos fazer pensar na inteligência espiritual. Tem coisas que se nós fizermos, a nossa vida vai afundar. E está todo mundo vendo em alguns casos. Só que se o coração for de pedra, se não tiver um espírito ensinável, vai continuar afundando. Aí nós vamos atirar para qualquer lado. Mas quando nós obedecemos às leis do Senhor, e meditar na lei do Senhor dia e noite, como diz o Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha que bênção. Como que você vai ser? Uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o fruto na estação própria, no tempo de Deus. Ah, é isso, é isso. Você tem que resistir, permanecer. Eu me lembro que quando eu me converti, eu usava muita droga, eu bebia. Quando eu tinha minhas noias, a minha mulher escondia a chave. Se tivesse chaminé, eu ia por cima. Era assim. E quando eu recaía, eu me trancava num hotel, até acabar o dinheiro. Eu me lembro assim, com muita tristeza no coração, que a última vez que eu fui, acho que eu gastei R$1.800 de droga. 3 ou 4 dias, eu perdia quilos. Enquanto, sozinho, ligava, estou aqui, e ela em casa, orando por mim. Até eu acabar tudo, e eu falar, eu vou para casa, eu ia me arrastando para casa. Era isso que acontecia. Então, um abismo chamava outro abismo, e eu afundava. Mas o Senhor, Ele tem algo para nós, e Ele nos ensina. Vamos para o próximo vídeo, olha que interessante. O que precisamos ter? Repete comigo, maturidade. Vocês estão entendendo até aqui? Amém? Então eu vou falar um pouco sobre maturidade. Eu queria usar o Paulo como exemplo. Nós vamos ler alguns versículos. Eu queria que você visse a Bíblia aí e coloca aqui bem grande para a gente ver. Primeiro, Gálatas 2:6. Isso aconteceu, só um minutinho, em 49 depois de Cristo. 14 anos depois dele ter se tornado cristão. Paulo, ele era orgulhoso e teimoso, já era cristão. Olha que interessante, quando a Bíblia foi escrita, o livro de Mateus, Marcos, Lucas, se você ver as datas ali, como Jesus viveu 34 anos, aí a maioria é 40 e poucos depois de Cristo. Aqui no caso, 49 depois do ano 33º. 12 anos depois, as pessoas liam, sabiam que estava sendo escrito algo que eles viveram, porque eu conto histórias de 20 anos atrás e está muito viva. Imagina para essas pessoas, Jesus, aquele que há um tempo atrás aí, andava por aí, etc. Paulo se converteu. Só que quando ele se converteu, ele precisava atingir um nível de maturidade. E nível de maturidade, dentro da Bíblia, não é subir, é descer. Põe lá, Gálatas 2:6. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então, não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Olha como ele está, volta para outra tela. Olha o orgulho, em algumas passagens fala dos apóstolos. Ele chegou, em relação às pessoas, ele lidava nessa situação, nessa condição de igualdade. Sabe o pensamento do mundo? De competir, de querer estar. Hoje eu estava conversando com uma pessoa da Igreja do Calvário, fundador da Igreja do Calvário. A gente conversando, tomando um café. Acho que eu fui o 4º membro da Igreja do Calvário. Tem 4.000 hoje, 3.000 e pouco. E nós falando sobre igreja. Deus tem um propósito para cada um. Os anônimos são contemplados. Se a nossa igreja tiver 200 pessoas, amém. Se tiver 100, amém. E os que estão aqui, o que somos, amém. Deus, Ele coloca nas nossas mãos aquilo que a gente pode fazer melhor.
Ah, mas tem que ter um crescimento qualitativo, quantitativo. Tem aí todo um crescimento que Deus dá. Sim, mas tudo a seu tempo. Porque de repente Deus quer que aqui seja pequeno. Aí vamos expandir, ter outros pontos. E aí? Deus quer assim, porque os anônimos também são bênção. Eu preguei esses dias aqui, o Vini veio conversar comigo a respeito do André. Foi um discípulo de Jesus que quase não se prega sobre ele. Se prega sobre Pedro, que era um que dava muito trabalho. Muito mesmo. Cortou a orelha do soldado, negou, brigava, andou sobre o mar, era impulsivo, sanguíneo. E o André era calmo, trouxe os gregos para Jesus. O André, aquele que na hora da multiplicação dos pães, não tinha o que comer, ele falou, olha, tem um menino aí, ele tem 5 pães, tem alguns peixinhos, olha aí. Provavelmente ele era de boa prosa, ele deu atenção para aquele menino. Ele ganhou um irmão para Jesus, Simão, né? Que legal. Ele foi um discípulo. O Ananias, ele foi tão importante quanto o Paulo. Ananias era um velhinho que era profeta, que estava lá escondidinho. E quando Paulo teve um encontro com Jesus, no caminho de Damasco, ele ficou cego. Aí a palavra falou. Aí Deus falou para ele, vai lá e fala uma palavra para o Paulo. Ora, porque ele vai ser curado. O que seria do Paulo sem o Ananias? O Vini estava contando a história de uma pessoa que falou para o Billy Graham, o maior ganhador de almas do século. Teve um momento que a igreja, no século passado, ela vivia fechada, e esse homem começou a pregar para fora. Aí ele arrebanhava multidões, ele paralisava países, ganhou muita gente para Jesus, mais de 100 milhões de almas. Tem um rapaz que eu citei aqui, o Moody, um camarada rústico, meio barbudão, que era para cima, ele avançava. E um dia ele era pobre demais, sabe? Ele arrumou um serviço numa sapataria. E o velhinho da sapataria não sabia falar nada, a não ser fazendo o seu serviço ali, conversar e falar de Jesus. Vocês já viram alguém assim? Quanta riqueza tinha ali. Ganhou um grande ganhador de almas. Eu contei uma história emocionante aqui, que eu acho que muitos de vocês sabem, que ele fez uma proposta para Deus, que ele falaria de Jesus para uma pessoa por dia. Era um voto. E um dia ele voltando para casa, aquelas ruas de Londres escuras, ele usava umas capas grandes e era barbudo e gordinho. Não tinha nada a ver comigo, mas era. E ele viu um menino, e ele lembrou, falou, poxa, eu não falei de Jesus para ninguém hoje. Ele chamou o menino se assustou e ele correu atrás do menino. Alguns quarteirões e o menino correndo. O menino chegou dentro de um casebre onde morava e se escondeu debaixo da mesa. Ele se abaixou, começou a falar de Jesus para o menino. Começou a escorrer uma lágrima do menino, o menino aceitou Jesus. De repente ele olha para trás, tinha uma multidão chorando, porque correu atrás dele, que correu atrás do menino. Se não fosse o sapateiro, não tinha Moody. Sabe, querido, às vezes nós temos que cair. O Paulo, ele chegou com muita pompa. E depois em 1 Coríntios 15, 9, 6 anos depois, ele disse assim, pois sou o menor dos apóstolos. Ele já baixou um degrauzinho, né? E nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Ele está caminhando rumo a, repete comigo, maturidade. No primeiro momento ele chegou falando quem é quem para falar a respeito dele. Aqui ele já desceu um pouquinho. Ele já está mais humilde, aqui em 55 depois de Cristo. Você quer atingir maturidade? Desce. Serve. Tem um livro chamado Invisível, é isso? Invisível, né? A Kátia estava lendo, eu li uma partezinha desse livro também, vou ler depois. Esse livro fala de uma pastora que ela cuidava de muitos grupos, era muita gente, muita movimentação, e ela começou a se entristecer, coisas começaram a andar errada, e Deus tirou ela desse fluxo e colocou ela no anonimato. Aí ela decidiu arrumar um emprego, e ela arrumou um emprego num local antiquário. Todos os dias o telefone não parava, logo de manhã era aquela correria. Ela ia de a pé para o emprego. Ela começou a perceber algumas árvores lindas que tinha no caminho e na porta da casa dela, que ela nunca tinha visto. Só que ela chegava, não tinha muito cliente naquele lugar, era um lugar deserto, antiquário. Ela pegava o espanador e começava a espanar boa parte da manhã, o tempo da devocional. E Deus começou a falar com essa mulher.
para preparar ela para algo maior. Talvez você esteja passando por um processo que você acha que está sendo lesado ou lesada, diminuído. É processo de maturidade. Aqui o Paulo, ele já está mais humilde, mas em Efésios 3:8, 5 anos depois, 60 anos depois de Cristo, 25 anos de convertido ele já tinha. Olha o que diz aqui: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Ele já se diminuiu mais, agora ele é o menor dos menores, o homem que se tornaria o expoente do Novo Testamento. Vocês estão percebendo que o processo de maturidade, aqui ele já tem 25 anos de conversão, aqui ele tem 14 anos, aqui ele tem 20, 5 anos mais tarde. Só que em 1 Timóteo 1:15, 2 anos antes dele morrer, ele já tinha 30 anos de conversão. Olha o que ele fala: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, repete comigo, dos quais eu sou o pior. Mais uma vez, dos quais eu sou o pior. Olha, se você está se sentindo um nada, você está com a porta escancarada para o Senhor tirar o coração de pedra hoje, colocar um coração de carne e fazer a sua vida mudar. Qual escolha você tem? Eu estava vendo, eu fiz questão de colocar um quadro do Rembrandt e eu vi esse quadro, eu fiquei olhando ali muito tempo, porque ele não, tudo que tem negócio de gospel, assim, de evangélico, alguma coisa me chama a atenção. Eu estava vendo, esse quadro é muito famoso, que ele fala do filho pródigo. E eu falei, eu vou encerrar essa mensagem falando disso, porque nós temos que ser o filho pródigo, sabe? Nós vamos fazer uma análise desse quadro agora, e eu quero que você se posicione assim. Por favor, põe aqui. Apaga essa luz aqui para enxergar melhor, e aí também, por favor. Amém? Vocês estão percebendo aqui?